Oi, pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade aos nossos estudos acerca dos crimes praticados contra a administração pública. Nós vamos falar agora dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, que são os chamados crimes funcionais, dando continuidade a tudo que nós já conversamos na aula anterior, que traz um panorama geral dos crimes, das características dos crimes praticados contra a administração pública. Agora nós vamos falar especificamente dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, que recebem esse nome de crimes funcionais, por serem crimes praticados que só podem ser praticados por um determinado grupo de pessoas, né? Por isso que são chamados de crimes próprios ou crimes especiais, são aqueles que o sujeito ativo necessita de uma determinada qualidade, né? Então, só podem ser praticados por quê? Por funcionários públicos, no exercício de sua função, associado ou não com pessoa alheia aos quadros administrativos, certo? São considerados delitos de elevada gravidade e de incalculável extensão. Por quê? Porque eles não ofendem apenas os interesses da administração pública, né? Eles não ofendem, apesar deles ofenderem diretamente os interesses da administração pública, eles, por via reflexa, eles prejudicam inúmeras pessoas, né? Especialmente aquelas economicamente menos favorecidas, né? Que são mais dependentes da atuação do poder público. Então, por exemplo, a fraude à licitação para contratação de merenda escolar, né? Por um município. A apropriação indevida dos valores para a contratação de merenda escolar, uma fraude à licitação para a contratação de merenda escolar por um município, enfim. Sendo isso feito pelos agentes públicos, muitas vezes de milhões de reais, né? E acabam fornecendo refeições de péssima qualidade. Então, essa é uma atitude bastante lesiva e, para muitos, mais lesiva ainda do que um crime de homicídio, né? Então, assim, apesar de nós termos crimes de incalculável extensão, delitos graves, lamentavelmente, esse não é o pensamento consagrado no nosso Código Penal, né? Primeiro porque, em 2011, todos esses crimes ingressaram no rol dos crimes afiançáveis. Segundo porque, a maioria das penas máximas previstas não ultrapassa 8 anos. Na prática, o que significa? Que a imposição de regime prisional fechado para o início de cumprimento de pena quase nunca acontece, né? Dificulta muito a imposição desse regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. E segunda coisa que eu acho assim uma das mais bizarras é que nenhum crime contra a administração pública foi classificado como hediondo. Vocês devem saber que agora, no final de 2009, nós tivemos a aprovação do pacote anticrime, que trouxe diversos delitos para o rol dos crimes hediondos, né? Alterou também a lei dos crimes hediondos, passaram a ser considerados hediondos vários outros crimes, e nenhum dos crimes contra a administração pública até hoje foi classificado como hediondo, né? Então, por que será que nós temos essa opção legislativa? Com certeza é uma opção política, né? Não tem vontade do Congresso em conferir um tratamento mais rigoroso para os sujeitos desses crimes, né, funcionais. Por quê? Porque não são poucas, não são raras as vezes em que eles são os acusados pela prática desse tipo de infração penal, né? E também, historicamente, sempre foi dada maior importância aos bens jurídicos, aos crimes que ofendem bens jurídicos individuais, né? Não é à toa que a parte especial do Código Penal começa tratando dos crimes contra a pessoa, passa pelos crimes contra o patrimônio, e lá no final, no último título, é que ele elenca os crimes contra a administração pública. Então, o raciocínio do legislador na parte especial é qual? Os primeiros crimes são os mais graves, os últimos, os mais brandos, né? Agora, um raiozinho de esperança nós tivemos em 2003, que com a Lei 10.763, nós tivemos o acréscimo do parágrafo 4º, que eu coloquei para vocês, ao artigo 33 do Código Penal,
que condiciona a progressão de regime de cumprimento de pena à reparação do dano que foi causado ou à devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais, né? Houve muito esperneio pela inconstitucionalidade desse dispositivo, mas o STF já considerou, já se pronunciou que esse dispositivo é constitucional. Bom, coloquei também aí para vocês, só para recordarmos, que nesses crimes funcionais o que se busca proteger, sobretudo, é a probidade administrativa, né? A conduta, honradez, lealdade, integridade, honestidade do agente público. E também nós já comentamos que, sem prejuízo da caracterização dos atos de improbidade administrativa, que são definidos lá na Lei 8.429 de 92, esse desvalor da conduta e a extensão do dano causado, a extensão desse resultado, fazem com que o legislador eleve alguns desses ilícitos administrativos ao patamar de crimes, né? A condição de crimes. Então, os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, eles representam uma forma qualificada de desvio de poder. Por quê? Porque o agente, né, o sujeito, ele se aproveita da sua condição funcional, né, para satisfazer indevidamente o interesse particular. Ele não liga para os interesses norteadores da administração pública, né, que são consagrados lá na Constituição, aqueles princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade e da eficiência, né? Então, o agente, ele representa um poder estatal, né? Ele tem por função cumprir regularmente seus deveres que lhe foram confiados pelo povo, mas ele pratica, digamos que uma traição funcional. E essa traição funcional faz com que seja interesse de toda a população que eles sejam punidos de maneira mais adequada, né? Até porque, de certa forma, todos somos afetados por esse delito. Então, nesse sentido, tentando trazer uma punição para esses sujeitos mais próxima do que se espera, nós temos que o crime funcional ele vai ser alcançado pela lei penal pátria, pela lei penal brasileira, mesmo que eles tenham sido cometidos no estrangeiro, né, fora dos limites da soberania nacional. Então, aqui nós temos a incidência de uma hipótese de extraterritorialidade da lei penal, como eu coloquei para vocês, parágrafo 7º, inciso 1, a linha C do Código Penal, que diz que ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no exterior, os crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. Bom, nós temos algumas espécies, né? A doutrina coloca algumas espécies de crimes funcionais, né? No tocante ao sujeito ativo, tá? Então, os crimes funcionais próprios são aqueles em que a condição de funcionário público no tocante ao sujeito ativo é indispensável para que o fato seja considerado típico, penalmente típico. A ausência dessa condição faz com que o fato seja considerado absolutamente atípico. Exemplo, professora, corrupção passiva, prevaricação, tá? Se não for o sujeito ativo um funcionário público, então, na verdade, nós não temos nenhuma infração penal sendo praticada, tá? Então, os crimes funcionais próprios também são chamados de puros, de propriamente ditos, né? Faltando essa qualidade de funcionário público ao autor, o fato passa a ser considerado indiferente penal, não se subsumindo a nenhum outro tipo penal. Nós temos aí uma hipótese de atipicidade absoluta. Já nos chamados crimes funcionais impróprios, também são chamados de mistos, de impuros ou impropriamente ditos, se não tiver presente essa qualidade do agente, nós não teremos um crime funcional. Ele será desclassificado, essa conduta que ele praticou será desclassificada para um outro delito de uma outra natureza, né? Que aí nós temos a possibilidade de atipicidade relativa. Me dá um exemplo, professora.
o peculato na modalidade apropriação. O crime de peculato na modalidade apropriação. Se quem pratica não é considerado funcionário público para fins penais, então, na verdade, ali nós não estaremos diante do crime de peculato na modalidade apropriação. Nós estaremos diante da modalidade de apropriação indébita do 158, certo? Então, é importante observar essa diferença entre os crimes chamados crimes funcionais próprios ou impróprios, porque em um caso nós podemos ter a tipicidade total da conduta, em outros casos não vai ser considerado um crime funcional, haverá desclassificação para um outro crime, né? E também, só para vocês ficarem cientes, nós não temos apenas como crimes funcionais esses que estão no capítulo 1 desse título 11 da parte especial do Código Penal. Nós temos outros, né, em outros lugares do Código Penal, como lá no artigo 300, que nós temos o crime de falso reconhecimento de firma ou letra, tem também a certidão ou atestado ideologicamente falso, tá? Então, não apenas são considerados crimes funcionais, ou seja, não apenas são esses que estão no capítulo 1 que exigem essa qualidade especial do sujeito ativo, dele ser funcionário público para que exista, de fato, a prática de um crime funcional. O que mais? É possível que uma pessoa que não ostenta a posição de funcionário público seja sujeito ativo de um crime funcional? Ou seja, é possível a imputação de um crime funcional, seja ele próprio, seja ele impróprio, a um particular? Essa é a pergunta que eu coloquei aqui para vocês, né? E a resposta nós podemos encontrar através do entendimento do artigo 30 do Código Penal, que vocês já estudaram em Direito Penal 1, que diz que não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Então, as elementares do delito, o que são essas elementares do delito, tá? Primeiro, o que o artigo 30 nos diz? O artigo 30 nos diz que a regra é que, se são condições ou circunstâncias de caráter pessoal, não se comunicam aos demais participantes do delito. Agora, nós temos a exceção, que é, se essa circunstância ou esse caráter pessoal for elementar do delito, nós temos, sim, a possibilidade delas se comunicarem a eventuais coautores ou partícipes. Então, o que é elementar do delito? São aqueles dados que integram a descrição fundamental de um crime, né? Elas sempre vão se comunicar aos demais envolvidos, coautores ou partícipes, né? Não importam se sejam elementares de natureza subjetiva, que são aquelas relacionadas ao agente, ou se sejam elementares de natureza objetiva, que são aquelas relacionadas ao fato, né? Se o coautor ou partícipe tiver conhecimento dessa circunstância de caráter pessoal, ele vai ser, sim, responsabilizado de acordo com essa elementar, né? O que eu estou querendo dizer com isso tudo, com essa explicação? A condição de funcionário público, ela é elementar dos crimes funcionais, ok? Essa condição de funcionário público, que é elementar dos crimes funcionais, ela se comunica aos particulares que tiverem de qualquer modo concorrido para essa prática do delito, desde que esses particulares tenham conhecimento de que se tratava ali de um funcionário público, né? Então, não somente o funcionário público, mas também o particular, ele pode responder sim pelos crimes previstos nesse capítulo 1 do título 11 da parte especial do Código Penal. Me dá um exemplo, professora. João, né? Imagina que João é um funcionário público e ele convida sua amiga, sua paquerinha, Maria, que é uma particular, não é funcionária pública para fins penais, para que os dois em concurso subtraiam um determinado bem que se encontra na repartição pública em que João trabalha, né? E João, se aproveitando das facilidades proporcionadas pelo seu cargo, junto com Maria, cometem o crime de peculato na modalidade furto, ou peculato impróprio, lá do 312 do parágrafo 1º. Por que, professor, eles cometem peculato furto e não furto do 155? Porque João é funcionário público, ele teve acesso a esse bem pela facilidade proporcionada pelo seu cargo público, e essa elementar funcionário público se transmite a Maria, desde que ela tenha conhecimento de que João, obviamente, era funcionário público.
né? Que nesse exemplo que eu dei, fica claro que ela realmente sabia dessa condição. Então, o que a gente conclui disso tudo? Somente funcionário público pode praticar diretamente os crimes funcionais, certo? A condição de autor é exclusiva do funcionário público, mas nada impede a responsabilização penal do particular respondendo por esses crimes, também pelas penas desses crimes funcionais, o particular, né? Então, a responsabilização do particular por delitos dessa natureza, como coautor ou como partícipe, é possível. Ele não tem como ser responsabilizado sozinho como autor, porque diretamente ele não tem como praticar um crime funcional, porque ele não é funcionário público. Mas, se ele age em concurso ou com participação na prática desses crimes pelo funcionário público, ele vai responder, sim, penalmente, pelas penas previstas para esses crimes. Então, a condição de autor sozinho, é exclusiva de quem? Do funcionário público. Só o funcionário público pode praticar diretamente os delitos funcionais. Já a responsabilização penal do particular por delitos dessa natureza é possível, sim, que ele responda na condição de coautor ou de partícipe. No próximo slide, então vou deixar para o próximo vídeo para não ficar muito longo esse, eu vou falar do que é funcionário público, afinal, para fins penais.